escape um pouco de vinho. Fala galera, Davi, está começando aí o segundo episódio do Conectados na Palavra. Aqui quem vos fala é o Rodrigo, está aqui Diácono Emerson, conhecido como Nê, conhecido aqui como Digão, Pastor Márcio, conhecido como Pastor mesmo. Vai lá, você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, Igreja Davi, curta, compartilha, ativa lá as notificações para você ficar por dentro aí de todo esse conteúdo aí. Não é? Estamos com um assunto muito interessante, escatologia, né? Dando continuidade a esse assunto. O tema é os 3 estágios da morte. Nós já demos uma introdução no vídeo passado, né, sobre a morte espiritual, a morte física e também a morte eterna. E agora vou passar para o pastor aí para ele dar o pontapé inicial aí do nosso diálogo, da nossa conversa. Beleza? Doutrina da morte e os estágios da morte, né? Irmãos, eu preciso ser sincero, nós íamos falar hoje sobre o estado intermediário da alma. Mas aí, meu querido irmão, falou, pastor, vamos aprofundar mais o assunto sobre os estágios da morte. Isso já era tarde, irmãos, ainda demos uma corridinha para dar aquela relembrada e dar aquela meditada para voltar a esse assunto. Então, a morte e os seus estágios, a doutrina da morte. São 3 estágios. O primeiro estágio é a morte espiritual. Nós temos a morte física e a morte eterna. A morte espiritual, ela se deu quando o homem pecou. Como diz, nós temos que repetir o versículo, porque o texto é adequado, né? O salário do pecado é a morte. O pecado entrou no mundo e com o pecado, a morte. O homem morreu. O que acontece? O que aconteceu? Quando Adão pecou, evidentemente, a morte entrou. Nós já falamos no episódio passado, não é a morte física. A morte que veio instantaneamente foi a morte espiritual. Por quê? Ele pecando. O que acontece? Ele é expulso do paraíso. E nesse momento ele perde a comunhão com Deus. Nesse momento. Deus visitava toda tarde, né, para falar com ele. Ele perdeu a comunhão com Deus. E quais são as consequências da morte espiritual? Foi por esse motivo que eu falei, pastor, vamos aprofundar um pouco mais, porque teve as suas consequências, né? Teve a separação, que foi a maior consequência aí, a separação do homem com Deus, mas nós sabemos que quando o homem foi feito ali por Deus ali, ele foi feito perfeito. E quando acontece de negligenciar ali o mandamento ali, o que Deus tinha colocado como ordem para Adão, ele tem algumas consequências. Acontece após o pecado ali, ele também tem as suas consequências. Tem, a primeira delas, e clara, né, e óbvia, ele perde a comunhão com Deus, né? Depois ele também perde muitos dos atributos que tinha recebido quando estava no paraíso, que é a sua consciência de maneira integral. O pecado tira-lhe esta consciência e ele passa a ter uma consciência como a que nós temos hoje, reduzida, né? Dizem aí que nós usamos terça parte do cérebro, né? É o que dizem aí. Então, esse também foi um malefício. Perdeu a comunhão com Deus, perdeu também a possibilidade da vida eterna aqui na terra. É bom que se diga, né? Porque enquanto ele estava dentro do jardim, ele poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Então já perdeu isso, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a condição da consciência, né? Completamente aberta. Então teve esses malefícios aí, né? Assim, diferente de nós, Adão não precisou de uma didática, de sentar numa sala de aula para aprender algo. Assim, não, a mente lhe era aberta, né? Então ele perdeu essa possibilidade literalmente aberta, né? Mas o principal de tudo, com a morte espiritual, é que ele perdeu a comunhão com Deus. Paulo escreve sobre isso, né? Em Efésios 2, versículo 1, onde ele diz: ele nos deu a vida, isso é, Cristo nos deu a vida, né? E após, terminando, estando nós
né? Mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, ele nos deu a vida estando nós, ou estando vós, melhor dizendo, mortos em seus delitos e pecados. Então o homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. Ou seja, nos pecados. O que precisa acontecer então? Já que o homem está morto. Estamos falando de morte espiritual, que é a primeira morte, o primeiro estágio da morte. O homem precisa nascer de novo. Então é esse diálogo que tem em João capítulo 3, quando Jesus Cristo conversa com Nicodemos. E quando Jesus fala com Nicodemos, Nicodemos, convém que você nasça de novo. Da água e do Espírito. Então quer dizer que vocês, sem Cristo, você está morto. Morto espiritualmente. O que acontece nesse diálogo de João capítulo 3? Nicodemos não entende. O que ele responde? Mas como pode? Eu, sendo velho, porventura voltarei ao ventre da minha mãe? Aí Jesus te explica, não, eu estou falando de um novo nascimento. Não nascimento físico, nascimento espiritual. Já que você morreu, está morto espiritualmente, precisa nascer de novo, porque está morto. Então aí, como que nasce novamente? Da água e do Espírito. A água representa a palavra e o Espírito de Deus. É assim que se nasce de novo. Né? Por quê? Porque havia entrado a morte. Precisava-se agora da vida. É isso que Jesus está explicando. Esse texto demorou muito tempo para ter a compreensão correta desse texto, porque eu via várias pessoas falando e dando várias explicações e diversas explicações. Mas aí agora esclareceu muito para mim. Não sei se o Digão ouviu muito falar sobre esse texto também, sobre nascer da água e do Espírito, e pessoas pregando ou ensinando e falando dando diversas colocações desse texto. Então, a colocação correta é isso, porque o contexto diz isso, né? O contexto até da conversa dos dois, que Jesus foi com a intenção de salvá-lo, né? E ele precisava nascer de novo, já que estava morto espiritualmente. O homem é formado de espírito, alma e corpo. Maravilha. O que aconteceu depois do pecado? O espírito morreu. Então, o homem ficou um corpo vivo, um espírito morto. Então, essa é a ocorrência, ou esse é o resultado de quando houve a morte espiritual. E essa morte espiritual houve lá e houve depois e há depois. Enquanto o homem não aceita Jesus e nasce de novo para ter vida espiritual no seu espírito e voltar a ter o seu espírito, alma e corpo, para voltar o quê? A ter comunhão com Deus. Porque Deus habita no espírito do homem. Né? E aí o espírito do homem passa a ter vida. Por isso, novo nascimento. Essa dificuldade de Nicodemos de compreender o que Jesus estava falando também não foi uma consequência? Sim, exatamente. Porque o homem, né, com isso, o homem perdeu o discernimento espiritual. A morte espiritual tira o discernimento espiritual do homem. O homem perdeu a compreensão espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Por que o homem natural não entende? Porque para ele, aquilo é algo que não tem nem noção, não tem nem ideia. Porque ele é natural, então ele não tem noção do que é espiritual. Aí, com o novo nascimento, a pessoa passa a ter o quê? De novo relacionamento, e passa a entender as coisas espirituais. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus habita no seu espírito. E agora ele tem relacionamento com Deus e passa a entender as coisas espirituais. Já que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Né? Então essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte física, que aconteceu em decorrência também do pecado. Né? O homem pecou. Morte espiritual veio instantaneamente, depois veio a morte física. Com isso, o homem que viveria eternamente, porque estaria no jardim e poderia comer da árvore da vida, foi expulso. Agora vem sobre o homem a morte física. O homem morre, nós sabemos agora, né, isso de muitos anos, e o seu corpo desce para a sepultura. Aí, pastor, mas você não disse que morte não é extinção, nem inexistência? Não é isso? Separação. Né? E nem consciência é separação? Sim, quando o corpo do ser humano
vai para a sepultura, o que acontece com a sua família e com a terra? Ele é separado da convivência da terra e da sua família. Perde a convivência. Então ele é separado da família e da convivência com a terra. E o corpo vai para o Keber ou Keber, que no hebraico é sepultura, ou para o Tafos, que é sepultura no grego. Essa é a morte física. Ou os corpos de todos que morreram foram à sepultura. Né? Exceto aqueles que ressuscitaram com Jesus, mas os corpos daqueles que não creram em Deus estão na sepultura. E depois de Cristo, os corpos daqueles que creram e não creram em Cristo estão também na sepultura, que é a morte física, que é a separação. Nós ganhamos um pouquinho mais de tempo, vamos falar sobre o terceiro estágio da morte, A morte eterna. a morte eterna. Essa morte, por que ela é chamada de segunda morte em Apocalipse 20:14? Porque esta morte é só para os ímpios. Então, o ímpio morre uma vez, seu corpo vai para a sepultura. O ímpio, a sua alma vai para o inferno, também chamado de Hades ou Seol. Primeira morte. E aí o que acontece? Ele vai aguardar a grande tribulação, vai aguardar o milênio para subir. Seu corpo será ressuscitado, não como nós, que teremos os nossos corpos ressuscitados com um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Não, eles terão seus corpos ressuscitados como chamado corpo de ignomínia ou corpo de vergonha. Então vai unir ali a alma que vem do inferno, junto com o corpo, espírito, e vai para o juízo, o julgamento do grande trono branco, para receber a sentença, condenação. Desce para o lago de fogo e enxofre, chamado de Geena ou Geena, e ali acontece a segunda morte, que é a morte eterna. Por quê? Ele estará separado de Deus por toda a eternidade. Por isso, segunda morte para o ímpio. Terceiro estágio da morte para nós que entendemos a morte. Amém? Eu posso ler um texto aqui? Dá tempo de ler um texto bem rápido? Vamos achar aqui 2 Tessalonicenses, para explicar essa segunda morte aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9. A gente decora alguma coisa, não guarda, mas não dá para guardar tudo, né? Então deixa eu ler isso aqui. Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus. Quando ele vier do céu, virá com os seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusaram a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com a destruição eterna e separados para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Para encerrar com a palavra, esta é a morte eterna. O terceiro estágio da morte, a chamada segunda morte para o ímpio. Amém? Então esses são os três estágios da morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. Deus abençoe. Vamos lá, compartilhe o vídeo, deixa o seu like, vai bombando de like lá, se inscreva aquele que não está inscrito e próximo vídeo, queridos, estado intermediário, estado intermediário da alma. Próximo vídeo, aguardem o próximo vídeo. Não perca. Conectados Na palavra.